Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Meu nome é Vitor Hugo, sou natural de Belo Horizonte. Meu nome é Vilma, sou natural de Itamaratiba. Meu nome é João Antônio da Cruz, eu tenho 50 anos. Eu iniciei minha drogadição muito novo. Tenho 37 anos, sou mãe de 3 filhos e hoje eu sou recuperada da AMAR. Se eu não me acordo através das pessoas que sempre tentavam me alertar, mas eu nunca percebia. A minha sobriedade, eu luto sim com unhas e dentes. Eu estou aqui lutando um dia de cada vez para buscar a minha sobriedade, porque se eu afastar dos trabalhos da AMAR, se eu afastar das reuniões, o passo para a recaída é muito próximo. Quando o dia que eu bebi, eu cheguei em casa, é lógico que eu mesmo falei com a minha esposa. Eu falei assim, se eu posso ligar para a fazenda e falar que eu bebi. Aí ela fez a pergunta, o que que você vai fazer da sua vida agora? Meu nome é Orlando, sou natural de Itamaratiba. Meu nome é Robenilton, sou do estado de Rondônia. Eu fui criado sem pai, sem mãe, fui criado pelo mundo, aprendi a beber muito cedo. Então eu fui um tipo de um cara que nunca tive coisa boa não, só sofrimento na roça, criado em roça, até a idade de 22 anos, criado em roça, capinando roça. Tenho fé em Deus que eu vou conquistar o meu sonho, que é cursar advocacia. Quantos irmãos que eu vi morrendo, um atrás do outro aqui, ó, por causa de droga e bebida. É muito triste, mano. Antigamente aqui, você viu um bêbado na rua, falta de vergonha, ele é safado, ele é bandido, ele é isso, aqui não é. É uma doença, nós não reconhecíamos. Agora, que depois que veio fazendo a máquina, nós sabemos que isso é uma doença grave. Então nós vamos procurando, acabando, Itamaratiba. Você não quase vê bêbado mais em rua, para rua fora. Porque antigamente você via, toda hora você via um no canto de rua, hoje em dia é muito difícil você ver, porque quando vem nós vamos lá e fraga ele lá e traz para Namar. Meu nome é Carlos Gomes Pereira. Meu nome é Jefferson. Aí eu fui criando uma história na minha cabeça que eu não valia nada, que eu era um lixo da sociedade, que eu era um lixo da minha família e fui me aprofundando cada vez mais na química. Todos nós que vivemos essa vida, envolvida com o alcoolismo, com as drogas químicas, a maioria das vezes, a gente perde um pouco o domínio de regras, de limites onde a gente pode estar chegando. Eu ia para a escola só para fazer uso mesmo, não prestava atenção em nada. Nunca levei nada a sério na minha vida. Através desse programa da Fazenda, a gente consegue se reabilitar novamente com as normas e regras, Porque a vida, para a gente viver uma vida digna, a gente precisa ter regras. Eu não sabia picar uma couve, eu aprendi aqui, Eu não sabia mexer com a horta, hoje eu sei. Eu não sabia fazer uma comida, hoje nem igual os doutores, mas eu sei. Como é que é ser amado? É uma coisa assim, inexplicável, A gente sente assim, sabe, é uma coisa muito boa, A gente receber um abraço da mãe, do pai, da companheira, de um irmão, Assim, por outro, um apego diferente, A gente sente mesmo que é do fundo do coração. Muito bom. Eu tenho 2 caminhos, eu escolho o que eu quero. Tenho meus 3 filhos comigo, filhos que já são de maior. O meu mais novo está com 12 anos e eles não têm vergonha da minha história. Meu nome é Carlos Londe, eu me chamo Hermínio. Meu nome é Gilberto Fernandes Araújo. Me chamo Vicente Lima. E eu tenho o prazer de fazer parte da diretoria da AMAR, cuidando da parte religiosa, espiritual aqui da casa. Sou também membro da União do Vegetal. Um grupo de pessoas, iniciamos um grupo de 15 pessoas, reunindo assim numa cozinha de uma casa e começando um trabalho, desenvolvendo um trabalho de uma associação, que chama Associação Amar e Renascer. É uma instituição que existe já há quase 11 anos. O amor não sobrevive sem a ordem e sem uma certa organização das coisas. Começamos a levar essas pessoas em 2005, começamos a levar para Ipatinga, porque não tinha um centro de recuperação, não tinha um espaço físico. Todo o trabalho da Amar e Renascer, ele foi elaborado dentro da Fazenda Água Viva.
em Patinga, no Vale do Aço. Para se ter ordem é preciso criar um certo equilíbrio, uma certa harmonia. E há um sentido de justiça no planejamento, porque toda organização pressupõe um grau de harmonia para integrar e envolver as pessoas. A ideia da espiritualidade, ela é central dentro da AMAR. Sem ela, nós não teríamos o índice de recuperação altíssimo que nós temos, considerando as pessoas que completam os 9 meses de tratamento. Sem ela, nós não teríamos esse espaço que vocês filmaram aqui hoje. Aos 14 anos, foi onde eu perdi muitas oportunidades, assim, de crescer, sabe, como pessoa. Eu sou graduado da AMAR. Depois que eu graduei da AMAR, de tanto que a fazenda é boa, aí não consegue ficar longe dela, aí eu faço parte da diretoria também do conselho. E para trabalhar aqui quanto coordenador, precisa de passar por esse processo, de ter passado pela fazenda, ter graduado na fazenda e ser um exemplo na sociedade. Essa família da Camisa Vermelha representa o exemplo também. Eu cheguei numa situação quase morto, estava assim. Hoje eu estou assim com 92 quilos, tenho 1,84 m, mas eu cheguei com 60 quilos. Não se trata para a gente cair, para mim levar um copo de bebida na boca como eu levei. Não se fala de fração de minuto, é fração de segundos, sabe? Logo em seguida que eu cheguei nas reuniões, eu me lembro que eu participei durante os 3 meses ainda fazendo uso de alguma bebida e droga. Mas daí, então, assim, eu acredito que em agosto de 2006 eu já comecei a minha caminhada, a minha trajetória de recuperação nas reuniões da AMAR. Hoje eu faço parte da coordenação aqui da Fazenda AMAR há exatamente 7 meses, aprendendo um pouco mais a cada dia e passando também aquilo que um dia eu vim receber dessa associação. Sou natural de Tamarandiba, tenho 20 anos de idade. Meu sonho é ser uma pessoa honesta, assim, igual eu estou aprendendo a ser um pai de família, dar um carinho para meus filhos no futuro. E o principal, né, cuidar da minha mãe e do meu pai até o fim da vida deles, né, que eles entregaram a vida deles por mim mesmo, né? Colocou a vida deles em risco por causa de mim. Né? Meu nome é José Alessandro, tenho 31 anos de idade. Meu nome é Edilene. Meu nome é Rita de Cássia. Estou aqui também pelo Departamento de Beneficência da União Vegetal. O Departamento de Beneficência do Núcleo, ele já desenvolve alguns trabalhos lá na região do Vale do Aço. As pessoas que me perguntaram naquele dia mesmo se eu queria mesmo um tratamento, né? Se eu tinha mesmo admitido, e eu tinha admitido que eu queria um tratamento, mas eu não conseguia. Aí eles falaram comigo, então você pode juntar suas roupas, né? Pode juntar aí seus pertences que você tem para você levar. Eu falei com eles, só se vocês me dão, porque não tem roupa, não tem nada. A minha derrota mesmo foi a partir dos meus 24 anos, onde eu conheci o crack. Devido à separação, vim a usar o crack. Era um tempo que meu filho me tratava bem e eu achava que estava me tratando mal. Com 12 anos, né? Já estava fazendo uso de cigarro, fazendo uso do álcool, conhecia cocaína. Aí com 18 anos eu conheci o crack. Todas as drogas que tinha na cidade, eu experimentei. Com 9 anos de idade, que eu comecei através de um gole de pinga. Eu acabei me viciando, abandonei os estudos. Hoje eu sei que eu tenho que obedecer até meus filhos. Fala assim, pai, você não vai nesse lugar, corre risco de você beber, eu tenho que obedecê-los. Estava me falando hoje que a recuperação dele se deve à espiritualidade e ao trabalho. Pelo que eu vejo, assim, hoje em dia é muito difícil em uma família não ter pelo menos uma pessoa que tem dificuldade com dependência química. Depois que ficam 9 meses as pessoas, elas ficam aguardando um tempo para receber a graduação. E aproximadamente de 3 a 6 meses para receber a graduação. Hoje nós temos uma série de religiões, de igrejas que doam 1 hora por semana do seu tempo para vir aqui na fazenda. Meu nome é Márcio Gomes, eu sou advogado aqui em Tamarandiba e, de certa forma, um colaborador aqui da Fazenda AMAR. Tem histórias que a gente viu, eu vi uma pessoa que um dia chegou aqui na fazenda,
chegou na parte da tarde, ele internou na parte da tarde, 3 horas da tarde. Quando ele chegou, ele tomando café e comendo um pão, lanchando o lanche da tarde, ele ajoelhou e falou assim, graças a Deus, hoje eu não preciso ir no lixo para pegar comida. É um lugar onde que faz com que a sociedade tenha alegria de saber que nós temos essa possibilidade de recuperação. Porque foi-se o tempo que um planejamento mais tradicional cuidava de alguém tecnicamente montar bons planos, mas que eles não tinham muito enraizamento no envolvimento das pessoas. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de vir aqui e isso estava tudo começando. E eu me emocionei hoje ao ver as plantas já grandes, algumas frutas já assim produzindo e a beleza, a força de trabalho deles é muito grande. Eu não me lembro e esperamos não chegar a um ponto de poder dizer um não a alguém nesta instituição por falta de condição financeira. Tantos grupos que vêm aqui, né, voluntariamente trazer o apoio espiritual, tantas empresas que hoje a gente, né, que voluntariamente as pessoas vêm doando também, auxiliando na questão material também, alguns auxiliam, né, vêm trazer doações. Então isso aí, cada um desses aí, a gente fala, está auxiliando na construção, né, desse lar, dessa energia de paz, para trazer, para devolver a paz para os seres humanos, né, que tanto estão sofrendo. O meu sonho é esse, uma velhinha contando história para os meus filhos, sabe? Ainda que alguém pode apontar o dedo para você e achar que não tem mais jeito, mas pela tua vida também tem solução, porque pela minha vida teve jeito, então pela sua vida também tem jeito. Agora depende de quem? Depende de mim, porque a ajuda aqui, de toda forma, eu tive consolo. Ou seja, estou tendo, né? O índice de recuperação aqui, eu acredito que seja o maior do Brasil. E é a forma como é feito o trabalho aqui. É feito com amor. Se você pudesse soprar no ouvidinho de cada um deles que está lá embaixo, uma mensagem de coragem. Perseverança. Perseverança, que é o que eu sinto aqui.